Você gravou isso? Sim. Beleza. Não tô gostando disso, é sempre uma coisa que eu falo que aparece no começo. Do terraço alagado da Lagoinha, uma nova sessão de Vozes da Terceira Terra com Marcelo, Netão e Rodolfo. E o tema de hoje é dinheiro, bufunfa, tutu, cascalho, grana. E alguém tem algum pra me emprestar? Estamos de volta. Desculpa. Nossa. Vai, fala você. Agora... Você ia falar dinheiro. Vai. Dinheiro. Quem não quer dinheiro? Num jogo de RPG isso é mais importante do que parece. Nossa. Nós temos tantos problemas, pelo menos nós já enfrentamos cada problema com a causa sendo dinheiro. Excesso ou falta de dinheiro pros personagens ou no mundo de jogo, né? Que resolvemos falar um pouco disso, né? O dinheiro. Afinal de contas, essa é uma das nossas propostas, né? E tentar esclarecer ou ajudar os nossos DMs, colegas, com os problemas muito comuns, né? E acredite, dinheiro pode ser um problema. Como pode ser um problema? É verdade. Dinheiro começou, né, moeda, ela começou como uma... Como é que eu vou explicar isso? Um material para entesouramento. Dinheiro era para você entesourar dinheiro. Entesourar valor. Isso não ficou claro. Não entendi. É diferente do é pra você... Não, a ideia tinha é aquela galinha. Não, mas agora eu vendi a galinha, eu pego... Exatamente, mas era um valor que você guardava, você não usava. Na Grécia, eu não me lembro, foi um dos primeiros usos, talvez o primeiro uso ocidental de dinheiro, de moeda. A moeda grega é o dracma, né? Dracma é um punho fechado, porque a unidade de medida para fazer moeda na Grécia Antiga era uma mão cheia de espetos de ferro. Aquele peso equivalente, sabe? Dava aquela moedinha. Então as pessoas ganhavam, já existia dinheiro, mas as pessoas quase não usavam. Você não trocava a moeda, você tinha aquele recurso, você guardava. Não era pra troca. Você guardava numa caixinha ou enterrava no fundo de casa, entendeu? Era o começo dos porquinhos. O começo dos porquinhos. Por que o espeto de ferro? Porque com o espeto de ferro você faz tudo o que você quer. Quem já leu Ilíada se lembra que tem uma hora lá que o Agamenon tenta... o Brad Pitt? O Aquiles. Brad Pitt. Ai, que ódio. O Aquiles, tô falando do livro, tá? No filme eu acho que não tem isso. O Aquiles, ele tá lá deprimido, não quer guerrear, e os aqueus estão se fudendo, estão perdendo a guerra, e ele começa a propor, a subornar, né, o Aquiles. Olha, eu te dou não sei quantas terras, não sei quantas... Eu te dou, como é que ele fala? 3 fogareiros que nunca foram usados. Né? Porque isso é tapete, não sei o que, não. Acho que começa o livro com alguém fazendo uma contagem de tudo que tem no depósito, né? E não tem dinheiro, tem saco de sal, tem ânfora com azeite, tem tapete, né? Porque isso é dinheiro, isso era valor. Você tinha um recurso que você ou usava para fazer uma coisa que você queria, os espetos de ferro você faz qualquer coisa, né? Ou trocava aquele recurso com alguém que queria fazer aquilo por outra coisa. Eu tenho muito ferro, mas eu não tenho tecido para fazer roupa, então eu troco com você que tem seda. O dinheiro começou ali, começou com esses valores. Aí devagar as pessoas começaram a usar pequenas moedinhas para comprar coisas pequenas, porque essas trocas eram coisas grandes, coisa de gente rica. E por aquele motivo de, por exemplo, o neto vende frango, né? Você vende vaca e eu vendo porco. Pecuária. É verdade. Nacional. Você pensou em carne, né? Beleza, é o seguinte. Então, eu quero comer vaca, que é você que vende pra mim, mas você não quer comer porco. Então, o neto quer comer porco. Então, ele me paga em dinheiro me paga em dinheiro pra mim pegar pegar um porco meu. E eu uso esse dinheiro para comprar uma vaca sua. As moedas começaram, eram umas moedinhas da largura dessa bunda dessa caneta aqui, cara. As moedinhas mesmo. Que os ouvintes não estão vendo. Era o tamanho eram as moedinhas do tamanho de uma unha. Que as mulheres... Unha do dedinho, né? Unha do dedinho.
Era pequenininho. As mulheres eu não lembro que material que era feito. As mulheres ou os servos, eles iam nas feiras, elas inclusive carregavam na boca. Carregava aquelas moedas na boca, que eram moedas de pouco valor, para comprar poucas coisas. Eu não queria comprar 200 metros de seda, sabe? Eu queria comprar uma cueca. O bolso foi uma evolução. Então, pois é. Inventar bolso melhorou muito. Bolso deve ter ficado rico. Né? Melhorou muito a dicção do povo, né? A gente perde o foco que, no nosso mundo real, de que o dinheiro é um meio para um fim. As pessoas acumulam dinheiro esquecendo para que elas estão acumulando dinheiro. Já no RPG, esse meio para um fim é uma coisa mais direta impossível. Porque dificilmente no RPG você adquire dinheiro, você vai, mata monstro, ou compra uma empresa, ou faz um contrato de mercenário para conseguir aquele dinheiro para você pôr na poupança. Você quer aquele dinheiro para você comprar itens mágicos, comprar armas. Para você continuar na aventura. Exatamente. Então ele funciona como engrenagem para a história, para a aventura. Dinheiro na mão de personagem é vendaval. É vendaval. Então a questão é a seguinte: eu quero montar uma história com um enredo num determinado cenário em que o dinheiro seja muito importante e o dinheiro resolva muito dos problemas que os aventureiros vão enfrentar. Então acho que a gente pode começar a dividir esses cenários, ver os problemas e como solucioná-los. Vamos falar então de excesso de dinheiro no cenário primeiro. Ou então, o cenário onde o dinheiro é muito relevante. O dinheiro é muito relevante, que era o que o Rodolfo tinha começado a falar, né? Que o dinheiro é muito relevante, que compra tudo, você resolve tudo. É o seguinte, então eu quero montar uma história em que dinheiro seja uma coisa muito importante na história e que o dinheiro resolva muitos dos desafios que os personagens vão enfrentar. Que é ao mesmo tempo uma facilidade e um calcanhar de Aquiles, né? Eu vou fazer a pergunta do Neto. Por qual motivo eu quero uma história assim? Bem, eu faria uma campanha mais realista. Onde realmente o dinheiro conta. Não necessariamente, cara, porque os jogos que eu fiz em que o dinheiro, o recurso era mais importante, eram jogos de espionagem, em que o ter muito dinheiro era crucial, porque senão os personagens não conseguiam se hospedar no hotel 5 estrelas em que o gangster estava, ou eles não tinham a grana suficiente para entrar no jogo, porque assim, eles tinham que ter, né, uma quantidade muito grande de recursos para poder entrar no jogo de pôquer, em que eles tinham que se aproximar do vilão, ou comprar os recursos, como por exemplo uma viagem, né, jogos de espionagem, você viaja muito pelo mundo, você tem que chegar nos lugares muito rápidos, então você tem que gastar muito dinheiro com avião. Então o dinheiro é o desafio. Então você está dizendo que histórias onde o dinheiro é muito relevante e resolve muitos problemas, ter o dinheiro e controlar o dinheiro é o desafio que os jogadores vão ter que lidar. Exatamente. Sim, mas eu acho que dinheiro também é importante, é muito relevante, se encaixa nesse tipo de histórias de intrigas, principalmente aquelas intrigas que as coisas têm que ficar por baixo do pano, que é na chantagem, no suborno, coisas que têm que ser resolvidas assim, coisas que tem que intrigas políticas, escândalos, você quer trabalhar com isso, dinheiro é uma coisa muito relevante. Shadowrun, o dinheiro é muito importante. Porque Shadowrun, além de ser XP, né, Netão? Karma. E o quê? Karma. Era karma. E você precisa conseguir muito dinheiro em Shadowrun para você comprar mais equipamento ou para você reabastecer o seu equipamento, porque você gasta muito equipamento e precisa de comprar as coisas do catálogo do Samurai Urbano para fazer as aventuras, porque os Shadowrunners são todos mercenários, você depende de contrato. O dinheiro no Shadowrun é o fim, é o que você faz aventura para ganhar. É a força motriz da aventura. Para ganhar dinheiro, o que é um problema no caso de personagens magos, porque mago não gasta dinheiro. Mas de maneira geral você precisa de muito dinheiro no Shadowrun. Por que mago não gasta dinheiro? Porque eles têm um lance de essência. Toda vez que você coloca um implante cibernético, você diminui sua essência e fica mais difícil fazer magia. Então, se você quer ser um mago, você não usa implante, que é o que custa caro. Mago não usa arma de fogo, porque ele tem a bola de fogo, que dá bem mais dano. Então o mestre de Shadowrun tem que buscar uma outra motivação pro seu jogador mago. Porque o meu jogador mago pegava o dinheiro e comprava veículos. E depois que ele tinha todos os veículos, ele montou uma garagem pros veículos. Mas a não ser que você seja mago no Shadowrun, você tem que constantemente
Não, os outros personagens tinham que ganhar muito dinheiro. Tanto é que é complicado você não ser bem sucedido num contrato, ou pegar qualquer contrato e não ganhar muito dinheiro nele, porque tornava o próximo contrato da próxima aventura mais difícil. Porque você gastou recursos, gastou munição, gastou arma, gastou... Rovers, né, que explodiam sempre o meu carro. E no contrato seguinte você não tinha, porque você não teve dinheiro para se reabastecer de recursos. Então Shadowrun também é muito importante. Eu disse cenários realistas, assim, onde a maneira, certas coisas, sei lá, o mestre se importa com detalhes da realidade. Tipo, você quer comprar um carro? Beleza, você tem tanto para gastar com gasolina. Sim, aí o jogo espionagem se encaixa nisso. Em oposição a um cenário de relativo valor, que você está querendo dizer. Tipo, você pode cobrar os $20 da entrada da boate, ou você fala, não, você entra na boate. Tem narradores que gostam de ser minimalistas. Então... Não, acho que não é ser minimalista, é que se você quer dar importância. Exatamente. Quer dar importância pro dinheiro. Aí tudo fica mais real, tipo... Você tem que pegar um ônibus. Beleza, você tem o dinheiro do ônibus? Porque, você tem que saber o que você tem no seu bolso. No meu caso, eu falo, beleza, você chega no lugar. Você salvou o Bilbo uma vez. A gente que tem no bolso já salvou o Bilbo uma vez. Então, o Tagmar resolveu. Só uma coisa que eu estava falando, esqueci, cara. O Tagmar resolveu esse problema mais ou menos a quantidade absurda de dinheiro que os personagens carregavam no D&D, que eu até usei no D&D durante muitos anos. O Tagmar, o dinheiro valia muito. O dinheiro valia uma coisa absurda. Tanto é que moeda, eu lembro de alguma coisa assim no livro, alguma coisa escrita mais ou menos assim, com um aventureiro com uma bolsa cheia de uma mochila cheia de dinheiro carregava o resgate de um rei, né? Porque a moeda de ouro cheia de ouro. Porque o ouro, você quase não via, né? Quando um cara aparecia, isso chegou a ter problema em jogos de Tagmar, cara. Você usava muita moeda de prata e de cobre. Então você chegava numa cidade pequena, se tinha moeda de ouro, você não conseguia comprar nada. Porque ninguém aceitava, ninguém tinha troco para te dar com aquela moeda de ouro. E foi um recurso que eu usei no D&D durante muitos anos, né? Na terceira edição. Eu cortava um zero de modo que o dinheiro valia 10 vezes mais. E é um recurso muito legal, porque faz com que os jogadores carreguem, por um lado, um valor monetário muito maior, num espaço menor, mas que, por outro, eles carregam uma quantidade tão absurda de dinheiro que eles não vão conseguir comprar o que eles querem, porque ninguém tem troco. Quantas vezes seus jogadores já tentaram comprar... Não, você ferra os caras. Exatamente. Quantas vezes seus jogadores já tentaram comprar estadia numa estalagem com uma Onyx de 600, valor de 600 GP. Ou eles tinham que... Um quarto era só uma moeda de ouro, eles tinham que deixar aqueles 600 GP, né? Tipo, deixava uma Onyx, um desperdício do caralho. Ou então eles tinham que dormir na rua, porque o cara não ia conseguir trocar essa Onyx. E problema não é só em cenários de fantasia. Cenários modernos. Que eu acho que é onde tem o maior problema. World of Darkness. Pela proximidade, que a gente já até conversou... Cenários modernos, pela proximidade que tem com a nossa realidade, e como na nossa realidade dinheiro é muito relevante, a galera acaba achando que dinheiro resolve tudo em cenários modernos. Então você tem muito jogador que pega 5 bolinhas de recurso, ou mais alguma coisa, ou mentor 5, recurso 5, papai 5, papai 5, whatever, e fica esbanjando recurso e acha que pode comprar o mundo, resolve tudo com dinheiro, cartão de crédito infinito. Isso pode ser um problema. Se não tratado nos estágios mais básicos, pode se tornar uma doença grave. Tá, bonito, gostei da metáfora. Mas pensa no desastre econômico. Vamos pensar em termos econômicos? Vamos. Uma economia realista no Dungeons and Dragons. Economia realista no Dungeons and Dragons. Não, imagina. O desastre que seria aquele monte de aventureiro trazendo sacos estufados de ouro. Ia destruir a economia de um país inteiro, cara. Imagina. Você ia chegar na terceira aventura, um pão tava custando 8 milhões de peças de ouro já. Seria uma coisa absurda. Não, ia gerar uma deflação absurda primeiro, que depois ia gerar uma inflação ia ser uma coisa assim, astronômica. O pesadelo de qualquer economista, né?
E já, porque brota dinheiro, né? Entrei num buraco e achei um monte de dinheiro. É, verdade. Matei um bicho e ele tinha dinheiro. Tipo, isso é engraçado, porque Andei no cemitério, tinha um monte de dinheiro. Só desencavei os esqueletos. Nem isso. Os esqueletos desencavaram, né? Não, pensa bem, esqueci que no passado, naquelas ruínas antigas, aquele reino muito antigo que largou aquelas ruínas já tinha esse problema, porque tinha muito dinheiro, tanto que sobrou, né? Ficou espalhado pelas ruínas e pelos cemitérios. Eles largavam em qualquer lugar. Então, o problema de você deixar os jogadores pegarem muito dinheiro no jogo, aquele valor que está lá, é que os jogadores vão estar muito ricos e vão comprar recurso muito fácil. Se você vai para o outro extremo e corta isso, você vai se ver com jogadores no nível 14 que não conseguem vencer monstros de challenge rating 12, porque eles não têm os recursos para poder matar um monstro. E o mago que mais sofre, né? Porque o mago nos níveis mais altos, ele tem muita magia que depende de dinheiro, de peça de ouro, ou de comprar pérola de 1000 peças de ouro, né? Isso é o que eu quero numa aventura que tem muita relevância o dinheiro. Agora, e se eu não preparei uma aventura para isso, e o jogador quer montar um personagem que tem muito dinheiro e quer solucionar tudo com a grana que tem? O recurso mais radical é você tirar completamente a importância do dinheiro, né? E aí você tem um problema. No D&D, por exemplo, você precisa do dinheiro para você comprar os itens mágicos ou comprar os componentes das magias. A solução que você pode usar, já que você optou por essa saída radical, né, é você trocar todo o valor monetário que está lá escrito de um monstro, que vai cair das moedinhas dele, você já troca pelo equivalente a itens mágicos. Ou, ao invés do mago ter que arranjar 1000 peças de ouro, sair matando algum monstro do cemitério do local para arranjar 1000 peças de ouro, para comprar a pérola que ele precisa para fazer certa magia. Quando ele mata o monstro, já cai a pérola. Só que você tem que ter um controle muito maior do que os jogadores precisam. E você tem que ter noção de que você não vai matar um lobo e cair uma pérola, porque fica muito absurdo. Não, isso já acabou, né? Da partir da terceira, da 3,5, na 4 já não tem mais isso, né? Na verdade, você consegue muito pouco recurso no monstro. Você acha no cenário, né? E faz muito mais sentido. Que bom, né? Uma outra maneira de dinheiro não ser importante outra maneira de limitar o jogador que quer usar o dinheiro para resolver tudo. Em cenários modernos, vamos ter um multimilionário. Aí o Neto tem um exemplo. Você fez isso, né, Sim. cara? Porque sobe a cabeça, né? Eu tenho dinheiro e eu quero fazer tudo. Por exemplo, aconteceu na mesa de jogo, os personagens queriam, se não me engano, ir para uma ilha. Era só comprar o ticket de avião e ir para a ilha. Mas não, o jogador multimilionário, o que ele queria fazer? Comprar um avião. Tá. Lógico, ele tem dinheiro. E ele achou que você fosse dizer, beleza, se eu comprar um avião, você chega lá, né? Olha só, que queria fazer graça, queria mostrar que ele podia comprar um avião. Uhum. Beleza, eu perguntei, beleza, o que você vai fazer? Comprar um avião na onde? Como? Qual modelo? Aí, onde você vai comprar o avião? Né? Aí como? Tipo, você não compra, você não chega e faz um cheque e paga um avião. Entendeu? Aí depois que ele conseguiu comprar o avião, eu falei, beleza, e piloto? Você não sabe pilotar, quem vai pilotar? Você é um multimilionário, você não vai colocar sua vida na mão de qualquer Zé Mané. Aí depois, até... Você fez uma narrativa longa e cansativa. Sim, eu queria desencorajar esse tipo de atitude do jogador, de achar que, porque ele tem dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Então, até ele arrumar o avião, aí depois o piloto. Aí depois ele tinha que pedir autorização para poder voar. Quer dizer, acabou ficando mais difícil. Não, ficou impossível. No final, os outros personagens compraram os tickets, foram na frente até o cara chegar lá e já tava de saco cheio. Entendeu? E assim, eu deixei claro que toda vez que eu achasse que ele tava abusando, eu ia fazer a mesma coisa. E vocês acham que existe essa tendência? Eu acho que existe essa tendência do jogador, agora meu personagem tem muita grana, vou querer esnobar. Sim, e isso já aconteceu comigo como jogador. Eu cheguei pro DM, meu personagem de D&D tava cheio da grana, eu falei, beleza, agora eu quero comprar uma espada mais 5. E o cara falou pra mim assim, tá bom, então. Foi você, né, então? Não foi você. A gente não chegou a jogar um jogo que nossos personagens estavam podres de ricos, né? Não lembro quem foi. E ele falou, como assim? Não tem espada mais 5 pra vender na esquina, cara? Né? Tipo, não tem essa. Então você desencoraja. Eu juntei um monte de dinheiro pra comprar itens mágicos bombásticos e não tinha onde conseguir. E não era Shadowrun, né? Não era Shadowrun. Porque você não tem o guia do Samurai Urbano. Os itens mágicos mais
legais são os mais difíceis de encontrar, né? A Vingadora Sagrada, por exemplo, ela encontra o caminho até o Paladino, um negócio assim. Outro exemplo de como fazer isso é colocar situações ou problemas que o dinheiro não pode comprar. Numa aventura de vampiro, a máscara, o personagem colocou recurso 5, não tem como ele subornar o Nosferatu pro Nosferatu levá-lo até o lugar que ele quer, porque você põe que aquele Nosferatu vive no esgoto trocando informações. Dinheiro não tem valor para ele, a única coisa que tem valor para ele são informações, fofoca, né? Então você começa a colocar coisas que o dinheiro não pode comprar. Ok, legal. Claro que tem uma outra coisa. Você não pode também punir o seu jogador por gastar pontos de antecedentes ou vantagens, gastar pontos de criação de personagem com vantagens que ele nunca vai usar. Então é melhor você avisá-lo, porque senão o cara gastou 3 bolinhas em antecedentes, em recursos, e você nunca cobra o dinheiro para nada. O cara entra em todas as boates sem você dizer que custa tanto, você viajam de avião sem você... Beleza, vocês viajaram e chegaram, entendeu? Você tem um ladino em D&D que ele pega tudo quanto é ouro e você nunca precisa gastar nada. Exatamente, então isso é frustrante pro jogador. Então você avisa, cara, olha, dinheiro vai ter pouca importância, então não gastem, não desperdicem, faz o oposto do que eu fazia nas minhas aventuras de vampiro. Avisa o cara, olha, dinheiro vai ter pouca importância. Não gastem mais do que 3 bolinhas. E também respeitar, né, que você às vezes não quer, mas o cara quer jogar com um milionário e quer se divertir com isso. Então você tem que... Uma coisa que eu penso é o seguinte, dar situações para ele que vão envolver dinheiro e ele vai ter que lidar, e situações diferentes para os outros jogadores que não têm tanto dinheiro, que querem um outro tipo de coisa. GURPS tem um problema com isso, com o GURPS Cyberpunk, porque o DM tem que decidir se ele vai permitir a compra de próteses cibernéticas com dinheiro ou com XP, por exemplo. Nossa, então, já é um problema sério, então, de resolver. Depende da história que ele quer contar. Então você tem que avisar para os jogadores, né? Olha, podem, ou não fala nada, né, que o dinheiro é importante, ou você fala assim, tem que ter pelo menos 3 de XP, de bolinha de antecedente, todo mundo tem que ter pelo menos, não rolem aí ex-escravo no Tagmar, porque não vai adiantar nada, sabe? Deu ex-escravo, rola de novo. O Rodrigo nunca deixava cair ex-escravo. Rolou ex-escravo, tinha que rolar de novo, senão você não tinha recurso. Ou o contrário, você fala, olha, não adianta gastar dinheiro com... Isso vale para qualquer coisa. Você fala, não adianta gastar dinheiro, gastar XP com patentes militares no GURPS, porque não vai ter importância, eu vou jogar vocês numa ilha africana, entendeu? Não adianta gastar dinheiro com mentor... na aventura de Trinity, né? Eu fui fazer uma aventura espacial, então eu falei para vocês... Os antecedentes que não vale a pena vocês gastarem pontos. Porque mentor não ajudar nada a vocês no espaço profundo. A história iria utilizar esse antecedente. Exatamente. Não compra recurso porque a nave já tem tudo que vocês precisam. Não compra mentor porque vocês estão nas profundezas do espaço. Para vocês não desperdiçarem XP. Isso é importante em qualquer situação. Mas parece que o recurso é o que o pessoal mais se ofende se você nunca os deixa gastar aquele recurso que eles gastaram bolinhas suadas, né? Nossa, trabalharam tanto. Agora o Neto tem uma outra alternativa para um cenário em que o jogo... o dinheiro não é importante, não é tão importante. Agora a gente tem pro cenário que é o que eu gosto mais, que é o meio termo, né? O de relativo valor, né? O dinheiro vale alguma coisa, mas ele não resolve todos os problemas. O Neto tinha um recurso muito legal nas aventuras de lobisomem, é que os personagens sempre tinham aliados, né? Aliados que lhes davam um cartão de crédito, né? Eu não queria focar em dinheiro. Mas era importante porque os jogadores tinham que comprar certos recursos. O lance é que os jogadores tinham muitas outras preocupações. Eu não queria que a preocupação fosse dinheiro, como é que eles iam ganhar o dinheiro da passagem de avião para chegar na América. Tá. Mas então, por que o dinheiro... Qual é o relativo? O Neto simplesmente dava o dinheiro... O dinheiro não era não é uma história que o dinheiro não é importante? Pronto, ponto final. Não, mas aí já é o outro extremo. Porque o lance dele ter relativo valor, primeiro, que era uma aventura de World of Darkness. Então, a relativa realidade, né, proximidade, fazia com que o dinheiro tivesse uma importância. Você tinha personagens que tinham recursos altos, ou seja, eles tinham que poder ter um diferencial entre o personagem que não tinha recurso. Mas eu não queria que isso fosse
um problema. Um foco. Que os personagens se focassem naquilo. Tá, o dinheiro ainda é um desafio, mas não é o principal desafio. Tinha um personagem com recurso 5, que ele era um empresário, ele fazia muita coisa. Mas, tipo, o resto do grupo, como é um jogo focado em combate, e você tem personagens lupinos, que não tem recurso. O personagem lupino não tem recurso. Ele nem sabe pra que serve essa merda. Então, eu contornava isso gerando um recurso do grupo. O grupo tinha um recurso dele. O grupo inteiro. Então, o personagem que tinha recursos altos usava os recursos dele, dinheiro dele, ou o grupo usava o recurso do grupo. Mas o cenário de valor relativo, ele acontecia porque o cara que tinha recursos altos, ele conseguia coisas melhores. Porque você dava um valor pro grupo, mas era um valor limitado. A gente conseguia comprar um carro velho, a gente não conseguia comprar um tanque. Não, o lance é que o dinheiro não era o problema. Ele não se tornava um problema. Eu não queria que os jogadores se preocupassem com o dinheiro. Mas ele desistia. Mas também não queria que os jogadores pudessem fazer tudo com o dinheiro. Uhum. Você tinha um jogador que tinha mais dinheiro, tinha um personagem com mais dinheiro, e ele podia fazer mais. Ele podia, sei lá, subornar mais o guarda. Ou conseguir mais informações através de propina. Comprar um tanque em vez de comprar um calembé. Mas o grupo precisava ir de ônibus até a praia, eles podiam ir de ônibus, eu não queria me preocupar de onde estava vindo esse dinheiro. Ou quando a gente teve que viajar pra América. Né? Ou pagar um hotel. Claro que às vezes a gente ficava devendo, né? A gente ficava devendo assim, devendo um favor. Olha, eu já dei o andarilhos do asfalto. Ó, já dei Era sempre andarilhos do asfalto. Já dei esse cartão com 4.000, vocês já gastaram porque precisavam de mais recursos. Então, beleza, eu vou dar mais recursos para vocês, só que vocês vão ter que fazer isso em troca para mim. Quer dizer, podia ser um problema às vezes, né? As histórias de fantasia do estilo de D&D giram mais em torno desse estilo, né? O dinheiro ajuda, serve para o desafio, como a gente está conversando, mas ele não é o foco. Mesmo que o personagem se topa de dinheiro, ele não vai comprar serviçais em um castelo. Já aconteceu de personagem ficar tão rico de comprar um castelo. Mas geralmente o cara vai comprar uma armadura que custa uma armadura de mítrio feita que custa mais que o castelo. Exatamente. Né? O cara, ele vai ter muito dinheiro, mas ele vai continuar sendo um aventureiro. O dinheiro é só um recurso, ele não resolve a coisa. E nem é o fim em si. Uhum. Ele é o meio para alcançar o fim. Talvez não pro ladino, mas... Já tem o outro... Já no outro extremo, tem o tipo de cenário em que o dinheiro é de uma campanha de baixo valor, né? Podemos dizer assim. Onde o dinheiro não tem valor algum. Quer dizer, não resolve nada. Não é que o dinheiro não tem valor monetário, econômico, mas é que não está em nenhum momento na preocupação do mestre ou dos jogadores. Call of Cthulhu, da Chaosium. Como assim? Porque você pode fazer um tipo de aventura... Vocês já repararam como essas histórias de época, filmes de época que se passam no século XVII, XVIII na Europa, os caras, ou então, na realidade, os pintores, os cientistas, eles passavam um dia fazendo aquilo, eles nunca tinham preocupação com dinheiro, que eles sempre moravam numa casa gigante, cheio de serviçal, mas você não via o cara indo trabalhar. Né? Isso. Tem uma maneira de você fazer o Call of Cthulhu em que os personagens são assim, né? São bons vivants. Geralmente são os personagens do Lovecraft mesmo, né? Um cara que não tem uma preocupação com dinheiro. O cara vive estudando na biblioteca, ele coleciona livros raros. Porque a família dele tem recurso, ou o personagem, igual por exemplo aquele personagem que eu criei, ele inventou o puta que pariu, né? Pronto, tá feito quase da vida. E porque o dinheiro não resolve nada no jogo de Cthulhu, cara. Você vai comprar o Cthulhu. Vem o zumbi na minha direção, eu jogo o dinheiro pra ver se ele distrai. Ele continua andando na sua direção. Né? É verdade. Os livros importantes de você encontrar, você não acha no colecionador. O colecionador não te vende. Você tem que ir lá, invadir, vencer o cachorro do inferno dele e pegar o livro do cara. O dinheiro não vai adiantar nada. E, ao mesmo tempo, não é uma preocupação. O seu personagem não tem que se preocupar. Né? O mestre, os jogadores não querem que isso seja uma preocupação. Não é um desafio da história. Você tem que acumular dinheiro e o acúmulo de dinheiro não vale nada pra história. Também, não vale nada. Dá pra fazer isso com lobisomem, história. Sim, na verdade, se você fazer uma campanha com lupinos, lobisomem, dinheiro pra eles é um negócio dos macacos. Dá pra você fazer isso artificialmente no Dungeons and Dragons.
você substitui, como eu já tinha falado no começo, substitui todos os valores monetários do tesouro por itens mágicos equivalentes. Ou os componentes mágicos do mago. Eu acho... Só que isso gera um problema. O que você falou? Não, eu acho isso legal, principalmente para cenários como Dragonlance. Quando a gente for falar de Dragonlance, a gente vai voltar nisso. Você não encontra uma venda de itens mágicos lá. Isso é muito raro, muito difícil. Agora, por outro lado, isso é uma faca de dois gumes. Você pode gerar ondas que vão bater lá na frente e meses depois da aventura voltar pra você. Aconteceu no vendo um jogo meu, em que eu resolvi que dinheiro não era importante, porque eu tava cansado de ter jogadores podres de ricos e eu ter que roubá-los pra eles terem motivação pra acumular mais dinheiro. Tava começando a ficar artificial esses roubos periódicos. Nossa, essa onda de crimes. Literalmente. E aí eu mudei dessa maneira. Vocês não encontram dinheiro, é só item mágico, pergaminho, livro, recurso, etc. E aí chegou um ponto em que um dos personagens tinha tanto item mágico e tanto item mágico antigo, que eles também não conseguiam vender, né? Porque não vai vender, porque não tem como ter dinheiro, não tem como ter uma lojinha que você vende o item mágico para trocar por dinheiro. Então o cara tinha tanto item mágico, e tanto item mágico velho, assim, sabe, de níveis anteriores, que já não valiam nada para eles. O cara tem uma espada mais 3, ele não vai usar a espada mais 1. E ele tinha 2 espada mais 1, que ele montou uma loja de itens mágicos com esses itens antigos. E era em Ravenloft. Nossa. A loja era assombrada, pelo menos? Teria sido uma boa ideia. O atendente era um morto-vivo. Era o tropeço. Um recurso que eu uso numa situação semelhante eu destruo primeiro o item mágico que está com ele para depois ele ganhar um melhor. É uma boa ideia. E o Rodolfo é um grande adepto de aventuras de baixo poder mágico também. Isso eu gosto. Você tem cara, você acha uma adaga de prata, nego vai sair na dentada pra ficar com essa adaga. É porque o Marcelo já sofreu com isso. Tem um cenário do World of Darkness que começou sem preocupação com dinheiro. Que era o Wraith? Não, mago. O mago. Mago não é uma questão pro mago. O mago, a primeira edição do mago não tinha antecedente de recursos. Porque assumia que o mago conseguia fazer dinheiro. O mago com correspondência, ele enfia a mão no nada e tira o dinheiro do caixa eletrônico. Com matéria, ele criava ouro, com entropia, o tempo. Vou apostar, vou ganhar na loteria. Dinheiro não é uma questão pros magos. Não era. Só no livro dos jogadores que veio antecedente de recursos. No livro das sombras. No livro das sombras. O Magos eu acho legal também porque é interessante que eu gosto de mestrar mago, mas ninguém nunca fez um personagem rico. O meu primeiro personagem de mago era rico. Jura? Nossa, eu também nunca vi, cara. O meu personagem tinha uma empresa de tecnologia. Que era da Liga da Justiça? Ele tinha uma empresa de tecnologia. Mas não parecia. Pera aí, Liga da Justiça? Como assim? No jogo de mago, na turma de Franca, vira Liga da Justiça. Isso daí foi foi a primeira vez que a gente jogou mago. O que aconteceu? Tava legal, mas no final virou a Liga da Justiça. Não parecia que esse personagem era rico. Ele morava todo mundo nos apartamentos. Porque eu queria. Mas o meu personagem tinha 5 bolinhas de recurso. E, assim, isso de background, que eu comecei a fazer um monte de dinheiro, um monte de investimento. O meu personagem morava dentro de uma árvore nesse jogo. Você perdeu bolinha. Tá vendo? Desperdiçou, né? Mas na verdade não foi desperdício, foi voluntário. Você sabia que não ia precisar. Não sabia. Não sabia. Não, na verdade, quando eu fiz vamos jogar mago? Vamos. Beleza, eu quero fazer um cara rico. Não, beleza. Uma coisa que você quis Afinal fazer. De contas, vocês já entraram em loja de artigos esotéricos? Já. Você tem que ser muito rico pra ser esotérico. Pra ser... Pra ser pagão, druida não, né? Porque, a folhinha da árvore, a pedrinha, olha o esqueleto de um bicho. Ser bruxa... Esqueleto do bicho. Curte. Bom, mas eu acho que é por aí. Mago realmente não usa. Tá, a gente tá falando aí de personagem rico, galera com dinheiro. E o inverso, que é um problema pra mim. Quando o personagem é miserável, ele não tem um p*** no bolso e tem que comer lixo. Esse é o outro extremo, né? O ex-escravo, né? O ex-escravo, o famoso ex-escravo. Pelo jeito o Rodrigo tinha o mesmo problema que eu. Não, mas o problema do Rodrigo... O problema do Rodrigo jogando Tagmar é porque o cara começava sem dinheiro pra comprar armadura, pra comprar uma espada, entendeu? Eu tenho um jogador na minha mesa que gosta de pegar personagem assim pra fazer ele sair do nada ganhando dinheiro. E o cara consegue. Nossa. Legal. Tem uma perspectiva. Não, porque eu tenho um problema sério. Eu não consigo narrar
pra um personagem miserável. Criar um ambiente miserável. De mendigo, jogar todo mundo Roedor de Ossos. Eu odeio Roedor de Ossos por causa disso. Eu não consigo criar uma aventura, ou mesmo um cenário, alguma coisa que seja real, né? Que seja legal. Interessante. Eu não consigo criar um ambiente miserável. Isso de maneira geral é um problema. Pode falar. Não, interessante, eu consigo, eu gosto. Né? Mas faz questão, na verdade, de narrar a noite do cara passando frio. E fome. E os ratos puxando os pelos da perna dele. Barata passando. Não, mas eu acho que é o seguinte, é legal quando o jogador ele tem imaginação para conseguir superar e usar dos recursos que ele tem. Porque qual que é a questão do personagem pobre, miserável? Ele não tem como conseguir recurso novo nenhum da forma mais fácil. Uhum. Então eu acho que é legal se o jogador tiver imaginação para bolar formas de como conseguir esses recursos. Uhum. Agora, se o personagem tem ele que queria ser hippie na faculdade e não teve coragem, agora quer pôs pra fora no jogo de RPG, fica difícil, né? Eu evito esse problema, porque em certas aventuras dizia, quando eu jogava muito Mortais, né? Eu falava, vocês têm que ter pelo menos recursos 3. Então causa muito problema, porque o personagem se distancia dos outros. É o mesmo problema do personagem milionário com os outros comuns. Uhum. Ele se distancia e acaba se isolando. Mas dá pra fazer uma aventura de personagem pobre também. Todos os personagens pobres. No jogo Fear Itself, você pode fazer com que é até mais legal, inclusive, você faz um personagem completamente realista. Sabe, o cara trabalha no turno da noite da lavanderia, sabe? E o outro é drogado, entendeu? Mora na rua, sem teto. Nossa. Então você faz a aventura em que os dois caras se conhecem, talvez porque eles sejam da faculdade, ou sei lá, o outro cara é meio porco mesmo. E aí você vai rolar toda a aventura naquele mundo triste e violento da pobreza de morar no bairro, na favela, entendeu? Porque dá pra fazer aventura assim. Vira o seu cenário, né? Então, mas aí todo mundo tem que concordar. Vamos todo mundo fazer mendigo, entendeu? Porque aí chega o cara que faz um Playboy que tem recurso 5 aí. E aí não vai jogar que jeito, não né? dá, exatamente. É verdade, precisa ter uma coerência no grupo, então. Uhum. Até porque você pode colocar desafios mundanos. Desafios que nós mesmos, nós jogadores... vivenciamos. Não, que nós não vivenciamos. Como assim? Cara, eu nunca joguei com... Eu nunca cacei rato pra comer. Exatamente. Eu nunca joguei com nenhum jogador, com nenhum amigo meu que fosse miserável, entendeu? Na verdade, durante a faculdade na Unesp, em Franca, eu me recusava terminantemente a jogar RPG com os mendigos. Porque tem, né? É moda ser mendigo fazendo serviço social e história, né? Então eu me recusava a jogar com esses caras. Com os vomitões. Exatamente. Dos caras que pegavam a azeitona da caixa de pizza dos outros da República porque ele ia comer de noite, sabe? Nunca joguei com esse tipo de gente. Então o legal de você jogar uma aventura, vamos lá, todo mundo é pobre, você pode colocar esses desafios de um dia a dia, que aí pra gente vira fantasia, né? Você tem que se esquivar dos adolescentes, estudantes que querem pôr fogo em você, sabe? Eu já tive um jogador que... Qual que é a história do seu personagem? Rodolfo, eu quero ser um mendigo bêbado e imprestável. Meu Deus. Né? E tentei vetar o cara, falar assim, não, Rodolfo, eu quero ser isso. Sabe uma coisa que acabou de me ocorrer, que seria legal pra caramba? Fazer uma aventura em que os jogadores eles são pobres, miseráveis, em Planescape. Em sigil. Você é um pobre que mora na necrópole em sigil, cara. Sabe, já pensou você ser mendigo, morar na necrópole, ser miserável em sigil? Né? Não ser pisoteado pela Dama da Dor. Já pensou, olha só que coisa exótica. Como é que é? O DM tem que conceber uma coisa completamente alienígena, entendeu? Um mundo, uma sarjeta, um beco, cortiços, em que moram caras azuis, gente de 6 braços. Uma ideia legal, cara. Nossa, seria uma tipo assim, um Oliver Twist você adorou, né? em sigil. Rodolfo adorou. Oliver Twist em sigil, né? Imagina o esgoto de sigil. Não, só aqueles lugares assim, sabe, tipo uma prisão. Faz um jogo que tem uma prisão. Você tá preso em sigil.
Quer dizer, o chefe lá da gangue, que tem todos aqueles recursos, né? Que todo mundo tem que ficar preso na cela. Mas o cara não, o cara tem várias celas, tem sofá, não sei o quê. Só que não é um negão do fortão, é um demônio. É um beholder. Um Batezu. Então, quer dizer, olha, pra você lidar com essa pobreza, com a miséria, legal. com o desespero num lugar exótico a desse. miséria extraplanar. O Rodolfo tá com os olhos brilhando. E o recurso acaba sendo conseguir dinheiro. Só que o dinheiro, numa proposta dessa, passa a ser uma coisa muito mais essencial, visceral. Você não precisa de dinheiro, como no jogo de D&D, para você comprar uma espada mais 3, mais 5 contra mortos-vivos. Você precisa de dinheiro porque você tem que pagar um trocado para comer você não vai, ou vai então ser estuprado pelo Tanari. Não, você dormiu na noite anterior num prédio que era do Beholder e agora você tem que pagar um valor lá para ele ou ele vai te comer, então te petrificar. Não, você tem que pagar o cara. Vai te comer você literalmente, né? Você jogou nos dados e perdeu, você tem que pagar esse vídeo de jogo, a aventura pode ser inclusive ir atrás do recurso que o cara quer, você precisa, você tá com uma doença que você pegou do rato sério, do rato crânio. O que é um rato crânio? É do livro dos monstros. É um rato de Planescape. É um rato de sigil. Tá. É o Brain Rat. Eu não sei como é que foi, acho que foi traduzido como rato crânio. É o Brain Rat. Acho que o sigil nunca foi O que traduzido. é um rato com cabeção que quer dominar o mundo? Não, mas é que saiu no livro dos monstros. É um rato com um cérebro enorme por fora da cabeça. E tem o assim. Pink do lado dele. E aí você tem que comprar a cura. Você não vai num clérigo conseguir a cura, cara. Você precisa ver com o submundo, falar com os vendedores de drogas mágicas, de sigil, pra você comprar a cura. Quer dizer, né, você faz Cidade de Deus, sabe? Nossa, só que em sigil de Deus. Dos deuses, né? Dos deuses. Não, mas todo personagem... Cidade dos Deuses. Excelente, vai ser minha próxima aventura de Planescape. Vai chamar Cidade dos Deuses. Ótimo, que ideia boa, Netão. Olha lá. Nossa, cara. os olhos do Rodolfo estão brilhando. Os personagens vão ser bandidos na favela de sigil. Histórias com pro personagem miserável acabam chegando nisso que você colocou mesmo. A busca de dinheiro por uma necessidade visceral. De arrumar um troco para comer um sanduíche. Né? E isso é um problema, porque acaba se distanciando dos outros jogadores. Então todo mundo tem que ser assim. Todo mundo tem que ser mendigo. Então, eu acho a melhor saída. Nossa, todo mundo mendigo. Meu A saída Deus. mais forçada é ele encontrar um patrono que adote ele, mas aí o cara pode virar, mas eu não quero isso. Eu acho que é uma questão para ser vetada, mesmo se não faz parte do enredo que Como seria proposto na mesa. Como seria uma p*** em sigil, cara? Seria tudo. Mulher de 3 peitos com do rabo. Depois a gente vai falar sobre sigil e Planescape numa outra oportunidade. Ele curtiu o Planescape. Agora, e personagens ambiciosos? Esse é um problema. Eu, graças a Deus, nunca tive um desses. Tá, mas você quer dizer ambiciosos que nem o cara que você falou que sempre quer começar com miserável pra subir, ou mesquinho, sovina, tipo Mesquinho, patinhas? sovina, que pega a grana. Ambicioso no sentido de um problema que eu já tive mesmo. O Ladino pegou e roubou o ouro de todo mundo do grupo. Nossa, tipo assim, ambicioso a ponto de desviar a atenção da aventura, porque o único objetivo dele é a acumulação de capital. Isso, tá todo mundo lá enfrentando o monstro, eu quero ver o que tem dentro dessa porta, porque aqui pode ter dinheiro. Eu nunca encontrei com isso. Eu fiz de propósito uma vez uma aventura de vampiro em que eu falei assim, todo mundo vai ser rico. Então, claro que ninguém fez Nosferatu, né? Todo mundo fez. Foi um Ventrue, um Toreador. Agora eu não vou lembrar. Foi um Ventrue, um Toreador, uma Sombra. Aí algum babaca teve que fazer Ravenous, né? Teve jeito, né? Entra o mendigo no negócio, mas era um Ravenous de cigano rico, né? Tá. E nunca joguei, mas a proposta, cheguei a fazer a proposta, a galera chegou a rascunhar os personagens, que a proposta era, vamos fazer um banco imobiliário de sangue, sabe? Banco de sangue imobiliário. Que a ideia era, Senhora. o jogo não vai focar em grandes antigos, em lobisomem, caçada de sangue, não vai ter nada disso. O jogo vai focar em vocês são magnatas e tentam disputar, né, tipo assim, comprar empresas dos outros, porque o Sabá tem... Nem precisava ser vampiro, né? Exatamente, nem precisava ser vampiro. A diferença é que você tinha toda aquela parte suja e violenta do submundo de vampiro, mas era uma coisa suja e violenta na cobertura, entendeu? Você fazia dominação, né? Não no beco pra você entrar na base militar, que eram os X-Men noturnos, não. Você fazia isso pra influenciar... pra fazer isso pra influenciar a rede de notícias, a dar uma notícia falsa pra ver se caía as ações da outra empresa. Legal, sabe? Isso também. Uma
proposta bem interessante. E dependia bastante dos livros de clã, porque explica muito sobre isso na parte de Tremere, no livro de Tremere, no livro de Ventru, no livro de Toreador explica muito isso, onde eles são ricos onde, que parte da sociedade humana, né? Tá, mas você ainda não explicou, se o jogador que roubou todo mundo... Fica chato, né? Tipo, Fica estraga chato. a brincadeira dos outros. Ele tá se divertindo com uma coisa que estraga o jogo dos outros. O que a gente faz? Como você resolve? Como a gente resolveria esse problema, hein? Conversa com o jogador. Senta e conversa com o cara. Conversa com o jogador, viu? Vocês não têm uma solução in-game? In-game você começa a colocar empecilho cada vez pior pra ele. Ou faça com que o dinheiro de repente perca a importância. Não tem nada lá. Não, mas tem jogador que... Não. Radical, assim, joga os caras pra outra dimensão no lobisomem. Numa dimensão, fala aí um reino qualquer. Não, se for pra qualquer reino. O dinheiro não é importante, né? Sabe? Troca de reino no D&D. Joga eles em Ravenloft. Não, situação radical. Joga uma maldição nele, todo o ouro que ele toca vira pedra. O que me lembra... Mas aí o cara pode reclamar, mas eu não queria um personagem assim. Aí você chega um momento de conversar com o jogador. Certo, só que o que você tá fazendo tá atrapalhando a aventura e a diversão dos outros jogadores. Né? Você tem que encontrar um jeito de acumular a sua riqueza que você quer. Sem sacanear os jogadores, pô. E aí depende do sistema, porque você pode colocar essa bronca, às vezes, não precisa ser do mestre pro jogador, mas de um personagem importante pro personagem do jogador. Pode ser. Como assim? Não entendi. Marcelo, explica. Nossa, como assim? Eu vou repetir o que você falou. Não, então tá bom. É uma coisa. Não sei explicar. É mais uma coisa assim, lobisomem, o totem da dá uma lição de moral aparece e dá uma lição de moral nele. Entendi. Em game aparece alguma figura e dá uma carcada nele. Engraçado que isso me leva ao último tópico da noite, que são os diferentes e exóticos modelos monetários. Diferentes e exóticos modelos monetários. Jogo em que não tem dinheiro, tem cabeças encolhidas. Se a gente... Eu gosto de obsidiana. Se a gente compreendeu que riqueza é só uma coisa... como que a gente um meio para um fim. Um meio para um fim... Que outras coisas eu posso usar para ser um meio para um fim além de dinheiro? Dragonlance perdeu uma excelente oportunidade aí, né? Por quê? A proposta de Dragonlance, inicialmente não, né? Até hoje, né? Não sei se na terceira edição isso está aparecendo, mas a ideia era que o ouro, tipo assim, aço vale mais que ouro. Então você tem moedas de aço, não moedas de ouro. O ouro não vale nada. Então, minha espada vale muito. Então, isso seria muito legal, né? Se o aço, de repente, é uma coisa tão rara assim. Mas, apesar disso estar escrito, todo mundo tem a armadura de aço, espada de aço. Quer dizer, o aço é tão comum quanto em qualquer outra fantasia. E aí, de repente, não, mas a moeda de aço vale mais que ouro. Quer dizer, teria... São moedas mágicas de aço. Perdeu a excelente oportunidade de fazer um ambiente exótico monetariamente. Quer dizer, aí ninguém tem... a armadura de aço ou a espada de aço, ou a arma de aço, quando você tem de outros materiais, quando você derrota um bicho que você tem pedaços de aço no máximo, aí você derrota um bicho que tem uma armadura, uma cota de malha, e você fala assim, peraí, eu vou pegar isso para eu vestir, vou pegar isso para vender, né, para comprar um item mágico. Cabeças encolhidas e obsidiana, tudo acaba ganhando um valor monetário, assim, mas eu tava pensando em coisa que nem o exemplo que o Marcelo deu. Às vezes você monta um cenário, uma aventura, em que informação vai servir como recurso para chegar a um fim muito mais do que o dinheiro, inclusive para obtenção de coisas. Você pode montar uma aventura em que o charme e a sedução do personagem vai servir muito mais para ele conseguir determinadas coisas, fins, recursos, do que o monetário. Ou então um ambiente exótico em que o valor são... Sei lá, você vai jogar um jogo baseado nos gibis do Doutor Estranho, por exemplo. Até mago dá certo. Dinheiro não é importante, mas o valor, as coisas no mundo dos magos, no submundo dos magos, o que é importante são... Um pedaço de um pergaminho antigo, de um grimório. Você nem precisa nem ter função prática. Na verdade, a ideia não é ter função prática. Você tem a caveira de um pigmeu das montanhas indianas, entendeu? Então aquilo vale pra caramba. Ou você tem, né? Você tem uma ilusão permanente
num cristal, né? Sim. Essas coisas, quer dizer, você não consegue comprar nada no submundo dos magos com dinheiro. Dinheiro não vale nada, os caras fazem dinheiro na sua frente, assim. Você só consegue comprar coisas com esses itens exóticos. Você tem que ir atrás desses itens ou adquirir esses itens de outras pessoas, trocando por informação, trocando por magias, No né? final isso vira dinheiro. Exatamente. Mas um dinheiro de maneira não óbvia, né? Voltamos lá no direto. começo, num excelente encerramento. Voltamos lá no começo, quando começamos a falar que na Grécia Antiga o dinheiro era só para entesourar, né? Que o valor estava nas coisas práticas que você Voltamos pra Grécia, então? trocava para usar. Então já sabemos para que o dragão acumula tanta coisa. Dependendo da edição da D&D, os dragões acumulam dinheiro para comer, né? O dragão dourado, coitado. Não, coitado não. Com tanto de dinheiro que tem espalhado pelas terras do Dungeons and Dragons. Ele colhe, né, dinheiro, né? Chega lá, tem a galera cavando buraco, matando morto-vivo pra conseguir dinheiro. Mas tudo bem, acho que isso faz parte. Ok, vamos soltar então um dos contos do Lauriston. Um dos contos Lovecraftianos do Lauriston. Eu acho que a gente pode soltar o dos gatos. Que eu acho que é o conto mais feliz, né? Beleza, então vai o conto dos gatos. Feliz? Não, porque eu... Feliz em termos Lovecraftianos. Então tudo bem. Contos Lovecraftianos, por Lauriston Trindade. Babéis de blocos que se elevam para os céus, futilidade a arder em chamas junto ao chão. Sobre cada tijolo ou pedra, um fungo mau, lâmpadas a oscilar e luz na escuridão. Por sobre rios de óleo hediondas pontes negras, cabos que em profusão de redes se entretecem, profundezas de caos, cuja desordem emana fluxos que à luz do sol fétidos apodrecem. Esplendor e matiz, doenças e decadência, uivos, gritos, clamor e um rastejar insano, exóticas ralés orando a estranhos deuses, misturadas de odor que à mente causam dano. Legiões de gatos que das vielas noturnais, furtivos, a gemer para o clarão da lua, plangendo dos jardins de Pluto a cantilena, exprimem o futuro em gritos infernais. Compridas torres e pirâmides ruinosas, voos de morcegos sobre as ruas que a erva esconde, pontes nuas de Akan erguidas sobre rios que fluem em silêncio enquanto essa horda ronde. Campanários que mal se sustentam ao luar, bocarras de antros pelo musgo recobertas, e para responder ao vento e à água, só os gatos que vagueiam a miar tais paragens desertas. Gatos. H.P. Lovecraft. Voz Lauriston Trindade. Contos Lovecraftianos, por Lauriston Trindade. Esse foi mais um Voz da Terceira Terra. Vocês podem encontrar todos os nossos links citados na show notes do episódio. Rodolfo, abre aí o blog do Marcus Klein. Todas as faixas e músicas e trilhas sonoras usadas nesse episódio são cortesia do músico paulistano Marcus Klein. É Klein com K, tá? Ele tem um website que é marcusklein.com.br e tem um blog, que é o Vamos Detonar, que é klein.zip.net, onde você pode obter informações sobre os shows. Ele tem um show. Ele se apresentou dia 3, dia 12, hoje é 11, né? Quer dizer, ele se apresenta amanhã, mas para quem está ouvindo isso aqui já é passado. Dia 14 ele se apresenta também para quem está ouvindo é anteontem, sábado. Este ano nós temos 3 sexta-feiras 13, cara. 3? Teve fevereiro 13,
Março 13. Sexta-feira 13 de fevereiro foi lua cheia. Em novembro tem sexta-feira 13 também. Nossa. Desce lá, Rodolfo. Aí, ó. Dia 21. Dia 21 de março, às 18 horas, 6 horas da tarde, na Rua Vergueiro 1000. O ingresso à venda no telefone 11 9602 1719. Centro Cultural Vergueiro. Ele tá se apresentando com quem? Com a banda Vega. É isso aí. Quem tiver, os sortudos paulistanos que estiverem aí por perto, você pode sair do Game Day, né, que vai ser dia 21, e ir lá conferir o Marcos Klein. O cara é muito bom. Também nós estamos no fórum tpkbrasil.net, que é o fórum dos melhores podcasts de RPG do Brasil. Essa discussão continua lá. Até lá mais, galera. Beleza, tchau, povo. Falou, galera. Vozes da Terceira Terra é uma criação de Marcelo, Neto e Rodolfo. Licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Aqui é o Inominável. Aqui é o Alexei Karamazov. Nós somos do ZBcast e convidamos você a acessar o www.zbcast.com.br. ZBcast, o seu podcast de RPG. This Modern Death, a podcast about traditional games, indie games, and segues. Is that a segue, Randy? You know, it's not a segue if you point out that we segued from one topic into the next. In fact, that is not a segue at all. But on the paper, it doesn't matter. It doesn't matter what's on the paper at all. Everybody's mean to me. Find us on the web at www.thismoderndeath.com. Eu sou Daniel Anandi. Eu sou o Davi Salles. E nós convidamos vocês a visitarem o blog e podcast rolando20.com.br. O blog de D&D que é crítico. Decenal, tem. Bom, então, o Watchmen, né? Bom, beleza, é o seguinte, voz de fundo? Aham. Então vamos começar. Olha, a gente tinha muita coisa pra falar essa semana, muitas coisas legais, mas foi tudo eclipsado porque nós vimos o Watchmen. E o duro é que... O Watchmen foi muito bom, ainda tô achando que é o melhor filme de super-herói que eu já vi. Então deixa eu falar uma coisa, eu ia escrever, eu fui assistir encontrei com o Rodolfo na fila do cinema. Às 10 da noite. Vocês não tinham combinado, não? Não. Às 10 da noite no sábado lá. Ninguém tinha certeza que ia ver. Ele e a Luciana estavam lá meio. Será que vai, não vai? Eu tinha combinado de encontrar uns amigos meus no shopping. A gente falou: quer saber? Vamos assistir esse negócio. Desencanei de encontrar o povo e fui ver o Watchmen. Então eu fui com as expectativas mais baixas possíveis. Né? Falei assim: cara, Zack Snyder, o cara já me fez perder tempo com 300 de Esparta. Eu gostei de 300, mas minhas expectativas estavam tão baixas quanto a sua. Então, cara, o meu problema é o seguinte. Se eu tô indo no cinema ver exatamente o que eu li no livro, exatamente o que eu vi no gibi, eu tô jogando dinheiro fora. Perda de tempo. Eu já vi aquela história, eu quero um negócio diferente, eu quero uma interpretação, eu quero uma versão. Senhor dos Anéis é muito bom por causa disso. É o Senhor dos Anéis? É o Senhor dos Anéis, você identifica como o Senhor dos Anéis. Mas é diferente a interpretação. É o Senhor dos Anéis de Steve Jackson. É o que você me ensinou com anime e OVA, né? Que você vê a mesma história 2 vezes. E aí, cara, eu cheguei em casa, 1 e pouco da manhã, eu falei: eu vou escrever, e cometi o erro que eu já cometi antes. Se eu não escrever na hora, depois não lembro de escrever. Porque eu pensei: já tem uma publicação no meu blog na quinta-feira, vou escrever isso mais tarde. Depois um monte de gente começou a escrever, eu falei: quer saber? A gente vai gravar esse podcast, eu vou falar do que eu acho do Watchmen, ao invés de escrever. Pra mim, eu não sei se o Rodolfo concorda, eu fiquei muito surpreso, gostei muito. E pra mim é um suplemento do gibi. Você lê o gibi, depois você vê o Watchmen. Ele completa o gibi, né? Porque pra mim aquele gibi tem um problema que ele não passa muito bem em movimento.
Livro me passa um movimento muito bem. Gibis hoje me passa um movimento muito bem. Aquele gibi não me passava um movimento muito bem. Até porque o gibi dos anos 80, né? Não, mas o Cavaleiro das Trevas me passava um movimento muito bem, Frank Miller. Ah, tá bom. E faltava certas coisas naquele gibi que o filme ele completou pra mim. Ele é um companion do gibi. E eu gostei muito da interpretação. O Zack Snyder ele pegou umas ideias, ele se focou em mais coisas do gibi. Porque o gibi, olha, cara, vou ser bem sincero com vocês, o Watchmen é cansativo pra caralho. Os 12 volumes, eu li quando a Abril relançou, né? 95, 96, foi quando ela relançou. Acho que era aniversário de 10 anos, ela relançou, foi quando eu comprei. Me cansou, aquela história é muito cansativa. Alan Moore ele me cansa um pouco. Ele tem uma história muito parada, enfadonha. Tem muito de política, né? A política dos Estados Unidos na época, ele usa muito disso. Eu gostei muito do filme se passar em 85. E eu vou te contar, né? É uma overdose de referências, né? Referência política, referência de quadrinhos, as músicas ficaram perfeitas. Abrir com Bob Dylan foi lindo. O que eu mais gostei... escutar The Sound of Silence no enterro do comediante. All Along the Watchtower na fila da prisão. A cena de sexo com Hallelujah. Meu, eu não sei qual que foi a ideia do cara. Eu posso dizer que foi uma ideia não é avançada, arriscada colocar esse tipo de música, mas muita gente reclamou. Foi muito bom. E assim, a interpretação, a voz, ouvir a voz dos personagens foi o complemento pro gibi que faltava, né? Ficou o Rorschach com aquela voz de filho de Vin Diesel com o Batman, ficou muito legal, né? Nossa, o Rorschach pra mim né? Perfeito, a interpretação daquele ator, onde eles descolaram, onde eles acharam aquele cara, né? Curti pra caramba. Acho que foi a melhor interpretação do filme. Eles acharam o Rorschach andando na rua e pegaram. Mas eu falo... placa de O Apocalipse está chegando, né? Você quer ser o Rorschach no nosso filme? Mas outra voz que eu gostei muito foi o Dr. Manhattan. Muito boa interpretação também, mesmo sendo uma interpretação Mas ficou legal, uma voz super comum e completamente desprovida de emoção. Mas uma voz comum, não colocaram uma voz robótica, uma voz alienígena, não colocaram a voz de uma pessoa. Uma voz que não tem emoção nenhuma, né? Ficou legal. Agora, só que o Zack Snyder, daí tem as vantagens do filme. Primeiro que eu gostei porque aquela crítica política de 85, na verdade a história foi escrita em 82, um negócio assim, né? Ela já não cabia mais. Fim do mundo, Guerra Fria, explosão, holocausto nuclear, nós já estamos em outra. Então ele colocou a história, apesar de se passar em 85, com uma mensagem em 2009. Mais que isso, né? A história faz mais sentido hoje. A história Porque hoje nós, em 2009, o mundo não acabou numa guerra nuclear na década de 80, na década de 90. Então, tudo aquilo que o Ozymandias faz e o contraponto com o Rorschach, você fala, putz, realmente, né? Tudo aquilo é inútil. Porque o mundo não se acabou, no final das contas. Agora, umas coisas... Eu gostei mais do final do filme do que do final do gibi. Porque a Lula gigante é estranha, né? Não, mas eu gostei... Não tô falando só disso, não. Tô falando do negócio de ter... uma coisa muito importante que eu devia ter falado no começo desse voz de fundo. Quem estiver ouvindo isso aqui e não viu o filme, ou pretende ler e não leu o gibi, não escute. Beleza? Se a gente for falar de outra coisa além de Watchmen, eu coloco na show notes. Mas é provável que a gente fale só de Watchmen. Então não precisa ouvir, cara. Você coloca um alerta no show notes. Porque a gente vai falar, a gente vai comparar gibi com o filme, nós vamos contar os finais, tá? Então não escute se você pretende ler o gibi ou se você não viu o filme. O que eu ia dizer é o seguinte... Se você ainda não viu o filme, vai logo. Você tá esperando. Eu não tô falando, já deu uma semana, né? 10 dias praticamente. Eu não tô falando do final de... ter colocado no Dr. Manhattan ficou muito massa. Muito bom. Mas eu não tô falando disso, tô falando do final dramático, porque eu vou ser sincero com você, quando eu acabei de ler o gibi, é um dos poucos gibis que eu guardei da minha coleção até hoje, eu olhava pra ele ao longo dos últimos anos, eu olhava pra ele e falava assim, eu dava uma sensação ruim, sabe? Eu olhava pro gibi, eu não tinha vontade meio de pegar pra ler o gibi. O gibi me deixou chateado, cansado, traumatizado, triste, deprimido, sabe? Nossa! Exatamente. Tanto é que quando eu fui ler o gibi pra ver o filme, eu li com meia vontade só. Porque eu falei, ai meu Deus, aquele gibi que me... um gibi que me cansou, um gibi que me deixou deprimido. Eu não gostei do gibi, tipo assim, o gibi me deixou com sentimentos muito negativos. Aquele final é muito deprimente. Porque assim, o Rorschach sai pra contar pro mundo, e o Dr. Manhattan mata ele sem ninguém ficar sabendo. Não, você não pode, né? Aí o Coruja com a... Não lembro o nome dela em português, da Silk Spectre. Foi Spectre, mas
Aí eles... Espectral. Eles tá espectral. Eles estão super traumatizados. Pensar em espectral. Super emocional. Ela tá super emocionalmente abalada. E já não consegue mais, né? O Dr. Manhattan já tá ficando cada vez mais alienígena. Então eles vão lá pra um canto pra transar, sabe? Enquanto o mundo tá acabando. O Ozymandias vira e fala pro Dr. Manhattan de um sonho que ele teve. E o Rorschach morre e ninguém sabe que ele morre, cara. Ele morre sozinho, na neve, pelas costas. Isso sabe? É lindo, meu gibi. Então, não, e eu não gostei. O final do filme... É lindo de terrível. É muito deprimente. Isso. O final do filme é deprimente, mas é muito mais dramático. Tem uma carga dramática, porque é uma coisa interessante. O Rorschach não morreu. Porque ele tira a máscara, ele tira a cara pra morrer. Isso verdade, foi quando ele tirou e falou: o que você tá esperando? O que você tá esperando? E aí, não, ele fala com voz de Vin Diesel: o que você tá esperando? O que eu acho legal nessa cena não é nem isso, é que ele chora, né? Porque ele deixa de ser o Rorschach. Aí o Coruja fala: não, você matou meu amigo. No gibi eles não eram amigos, ninguém dá a mínima pro Rorschach. Não, eu acho que o Nightwolf gosta do Rorschach, só que ele gosta. Mas é o cara maluco. Enquanto que no filme você simpatiza com ele, né? Sim, eu acho que eu simpatizei com ele no gibi. O lance dele tá chorando, quando eu tava vendo, eu acho que ele chora porque é a única forma que ele encontrou, porque eu acho que no fundo ele concorda com o... Você acha, cara? Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que ele concorda com o Ozymandias, mas ele não pode trazer os princípios dele. Eu acho que ele não concorda com o Ozymandias por causa do que acontece no gibi. É frase por frase, isso é outra coisa muito legal do filme. Tem coisas que ele muda muito. O Zack Snyder muda muito, que é importante. Ele foca em certas histórias enquanto abandona outras histórias que eu achava chata. Aquela história do psicólogo, muito chata. A maneira como Nova York é destruída, eu não gostei do gibi, que todo mundo começa a se matar e arrancar pedaço um do outro. Detestei aquilo. Da maneira como aconteceu. Eu também não lembrei disso assim, mas tudo bem. Não, que todo mundo começa a se matar, né? Não. Não, é um impacto telepático. Impacto telepático, as pessoas morrem. Exatamente. As pessoas, mas não tem nego. Mas enfim, eu gostei muito mais do final do filme, que todo mundo fala que os caras se abraçam, o psicólogo abraça o cara, né, no final. Não, vou morrer, cara, vou morrer, irmão. Esse é no gibi também. Também é igual. Não, mas não tem essa carga dramática das pessoas vazando o cérebro. O movimento é mais forte. E eles esquecem algumas histórias paralelas que não são interessantes, que ele foca numa história, tem que contar uma história só, porque no cinema não dá, já né? É uma história de 6 sujeitos, né? Ele eliminou muitos heróis. 5, né? Ele quase não conta a história dos Ozymandias, no quadrinho também é assim. Mas eu gostei muito no final, mas só que tem cenas em que ele praticamente você lê o gibi, porque fala quadro por quadro. Né? É o mesmo diálogo em algumas cenas realmente diferentes, em algumas cenas mesmo diálogo. Então eu achei muito legal como ele mudou o contexto do diálogo do Rorschach, do Dr. Manhattan. Porque ele fala: acho que eu vou embora desse mundo, porque aqui não tem nada pra mim, acho que eu vou pra outra galáxia, fazer vida em outro lugar, sei lá, não sei o que. No filme, ele vai embora porque não há nada mais que se possa fazer, porque é a maneira do mundo continuar assim. No gibi, ele meio que dá uma alfinetada no Ozymandias, dizendo: o que você fez não vai dar certo. Não é que ele fala que dá certo, não vai durar. O Ozymandias falei, no final dá certo, ele vira. Ozymandias, nada realmente tem um final. Mas voltando no choro do Rorschach. Eu penso o contrário, Neto. Pra mim, desde quando eu li e vendo o filme, eu acho que o Rorschach é o cara mais são daquela história. Nossa senhora! Não, é sério, porque... E deixa eu explicar ao nosso ouvinte. Se a gente tá chamando de Rorschach, porque eu tenho de chamar de Rorschach, porque o teste psicológico das manchas nas pranchas, a gente chama de Rorschach no Brasil. Né? Embora o nome do original seja Rorschach. É Rorschach. Um negócio assim. É Rorschach. Eu acho que ele é o grande vitorioso da história, porque no final das contas o diário dele expõe tudo e o mundo volta pro nosso mundo que como é hoje. Mas isso não tem no gibi, né? Não tem no gibi. Não. Tem. Tem no gibi? O diário é o final da história. Na verdade você não sabe, porque o cara chega e fala: pega alguma coisa do arquivo morto. Ele vai lá e a mão dele tá chegando no diário. O diário dele Mas fica meio aberto. Sabe, né? Fica aberto. Mas é porque é o seguinte, isso volta pro nosso mundo atual. Nós passamos pela década de 80, pela década de 90 sem o holocausto nuclear. Né? Então, eu acho ele a cabeça mais legal da história. O que eu achei... Você quer falar, Neto? Não, eu quero ouvir sua opinião. A minha opinião é uma opinião de um decenalta fanático. Nós vamos fazer algumas revelações bombásticas para os ouvintes que leem gibis, né? Porque é o seguinte, a primeira coisa que me chamou a atenção no filme, achei o filme maravilhoso. Maravilhoso. A primeira coisa que me chamou a atenção é o tanto de gente que saiu reclamando do filme de cinema.
Porque no Brasil as pessoas têm uma tendência de ir no cinema sem fazer ideia de que tá indo assistir, né, cara? Neguinho foi lá ver filme de super-herói. Nossa, cara. E eu gostei muito dessa galera ter se dado mal. Que foi um prazer um pouco sádico. Bem feito. Quem mandou você não ir lá assistir, saber o que você ia estar vindo assistir? Eu acho que o Watchmen, eles têm um sabor especial pra quem curte o universo de super-heróis e quem conhece alguma coisa sobre a história das histórias em quadrinhos. É diferente pra mim, que sou um fanático, assumo, ir lá e assistir aquilo, e alguém que pegou, passou, tá passando um filme de super-herói chamado Watchmen, vamos assistir. Nossa. É completamente diferente, o prazer. Não, eu nem acho que é uma história de super-herói. E a degustação. Eu nem acho. Você tem 2 cenas de ação. Eu nem acho que seja uma história de super-herói. Eu acho que a cena de ação é boba, não precisa ter. E muito legal quando tem uma cena de ação, são cenas de ação violentíssimas, né? Como o quadrinho. Não é à toa que é censura 18 anos no Brasil. Eu acho o seguinte, né? Eu tava lendo hoje, por exemplo, esses quadrinhos mais modernos da Wildstorm, né? Então eu tava lendo o Authority e o The Boys, né? Porque os heróis que surgiram na década de 90, no ano 2000. O Authority eu tava vendo lá, pra quem conhece, né? Apollo, Meia-Noite, né? O casal bicha da Wildstorm. Esse povo todo aí, né? A Swift. Tava lendo, assim, vou ler criticamente e tentar entender. Não tem nada de novo e tão interessante, assim, tão revelador, não. Não, simplesmente é um grupo de super-heróis como se fossem da década de 70, porque toda a ideia da década de 70. Amor livre, liberdade de ação, sexo, droga e rock and roll são heróis da década de 70, não da década de 90. Uhum. O que dá o toque da década de 90 acaba sendo a violência grande que tem no quadrinho. The Boys, do Garth Ennis. Bom, o Garth Ennis não gosta de super-heróis, já ficou explícito quando ele fez o Preacher. The Boys, ele mostra isso. Ele mostra uns super-heróis, uma Liga da Justiça completamente pervertida, interessada em dinheiro, em drogas. Nossa. Mas ninguém conseguiu mostrar o ridículo e o pervertido do mundo dos super-heróis tanto quanto o Alan Moore em Watchmen. Foi. Né? Eu não sei se eu... tá. A sensação não, a ideia que eu tive depois de ver o filme foi a mesma que eu tive depois de ler o quadrinho, que foi, nossa, que bando de sujeito ridículo e fetichista que são esses super-heróis. Depois de ler o Watchmen, eu não consegui mais ler gibi até 2006. Eu fiquei até 2006 sem conseguir encarar gibi. Porque o Alan Moore mostrou como é ridículo o super-herói, né? O povo fantasiado. Fora de brincadeira, eu fiquei 12, 13 anos sem conseguir ler gibi por causa de Watchmen. É o efeito que tem. Vou continuar lendo gibi, gosto de super-heróis, mas o Alan Moore e o Watchmen, o filme permitiu que você veja o outro lado da coisa, né? E isso eu achei legal. Deixa eu fazer 2 críticas, quero que eu ia escrever no meu blog. 2 críticas. Mas ele ainda não explicou por que o Rorschach, você acha que o Rorschach chorou? Não acho que ele devia chorar. Na minha cabeça, a cena da morte dele é ele andando de costas. Vou contar pra todo mundo. Não, mas ele não era ele. Quando ele tira a cara, ele não é o Rorschach mais. Então ele pode chorar. No filme. Uhum. Mas no gibi também ele chora. É? Ele tira, tá chorando. Por isso que eu vi. Nós lemos o mesmo gibi e temos 3 interpretações diferentes. Então, pra mim ele tá chorando porque é inevitável que... Eu acho que no fundo ele tá chorando porque de raiva. Pra mim ele tá chorando de raiva. Vocês são os filhos da p. Parece mesmo. Ele tá chorando de revolta. Vocês são os filhos da p. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês se tornaram o que vocês estão enfrentando. Eu concordo. Um pouco mais dramático. 3 críticas. Eu ia falar 3 críticas. A primeira é que eu queria ter... Acho que tinha que ter mostrado mais a cicatriz do comediante. Que é a cicatriz meio coringa, né? Que é um corte fazendo um sorriso permanente nele. Sorriso, né? Aquele ator é muito bom. É o cara que fez Onde os Fracos Não Tem Vez. Aquele ator é muito bom. Nunca lembro o nome dele. Que fez o comediante. Outra crítica é... O Zack Snyder não é um diretor de atores. Quem viu 300 Sparta, quem viu os outros filmes dele, ele é um diretor de videoclipes, né, cara? Então o filme tem 2 horas e meia, mas se você colocar na velocidade normal, o filme tem 1 hora e 15, né? Então, eu detestei a atuação do ator que fez Ozymandias e que fez a Silk Spectre. Eles estavam lendo, sabe? Não, Silk Spectre eu até gostei. Os Ozymandias eu gostei. Eu acho que a crítica do Neto foi mais legal. Ele é um cara muito mirrado, com uma carinha muito de Zé Mané. Eu não gostei do porte do ator. Mas às vezes era isso que eles queriam, né? Com caso um cara. Mas o Ozymandias é o cara mais perfeito do mundo, entendeu? É verdade. Ele é o mais inteligente, mais forte, é o cara que bate. Tipo, ele é o super-herói dos super-heróis. Que é o que quando o e é por isso e o Rorschach chegam lá, eles falam:
Meu, é assim que as pessoas comuns se sentem na nossa presença. É verdade, é verdade. Ele podia ser um cara com mais postura. Postura, eu não vou nem falar tipo de corpo mais forte e tal. Ele podia ser alguém com mais postura. O ator podia interpretar uma pessoa com mais postura. Podia ser o Vin Diesel. Nossa. Tá bom, Marcelo. Pena que é ele que edita, né? Porque eu cortaria isso. Minha última crítica o filme você tem que ver 3 vezes, cara. O Zack Snyder te sacaneou. Você tem que pagar o ingresso 2, 3 vezes. Uma história do Grant Morrison, na verdade. Nossa, o que tem de referência visual naquele filme. Eu quero ver de novo. O filme é uma... esse filme eu vou comprar. O filme é um coquetel, uma overdose de referência visual. Tem muita coisa pra quem lê o gibi. Que é meu molequinho lendo o gibi de pirata no jornal. Isso, um pôster escrito 300, alguém lendo 300 de Esparta. As coisas políticas que aparecem na TV. Que aparece na televisão, que aparece os filmes no final quando os Imandias, os filmes que ele tá assistindo. De Rambo, né? Até. Nossa, muita coisa dos anos 80. Muito. Dos anos 80 e 70, né? Porque a história vem desde. Pichações. Cara, muita referência. Muita referência. É absurdo, assim, um coquetel bombástico, assim. Bom, então foi isso. Eu gostei da mudança dos uniformes. Achei que os uniformes. Atualizou, né? Graças a Deus. O uniforme do século XXI. Fizeram sentido para uniformes em live action. Colocar aqueles uniformes de quadrinho na tela. Que é um tecido, né? Ia ser muito estranho. Mas em compensação eles mantiveram dos Minutemen, que ficou muito massa. Aquela sensação era de ouro, né? De coisa, né, antiga. Mal encaixada nos caras. Né? E outra coisa que eu vejo é o seguinte: eu não consigo tirar da cabeça os heróis originários do que o Alan Moore trabalhou. A maioria dos nossos ouvintes, inclusive gente porque assim, não é todo mundo que tem o privilégio de gravar podcast com enciclopédia quadrinística que Rodolfo, eu não sabia, eu fiquei chocado em saber a origem secreta do Watchmen. Isso é pós-crise, né, Rodolfo? Isso aí é o seguinte: eu não consigo pensar no Dr. Manhattan sem pensar no Capitão Átomo, porque é o seguinte, a história que chegou até mim é o seguinte: pós-crise, vários super-heróis do universo DC foram remodelados, redesenhados, do Super-Homem até a Mulher Maravilha, Batman no 1, o Último Filho de Krypton e coisa e tal. E aí os heróis da Liga da Justiça do Keith Giffen. Os heróis da Charlton, não sei como pronuncia, uma outra editora que foi comprada pela Warner, pela DC Comics, que incluía vários heróis, e falasse: Alan Moore, faz uma história pra esse povo. Porque eles distribuíram os heróis depois da crise das terras, distribuíram para várias pessoas. O Sandman pro Neil Gaiman, Jorge Pérez pegou a Mulher Maravilha, John Barney pegou o Super-Homem, Frank Miller, Batman, e assim foi feito. Alan Moore que escrevia Monstro do Pântano, escreve pra esses heróis aqui da Charlton. E ele fez o roteiro de Watchmen. A DC, a Warner falou: não podemos fazer isso, muda os nomes. Né? A gente tem que aproveitar esses heróis. Esses heróis vão fazer parte do contínuo do universo DC. Mas você não pode essa história matar, é interessante. Né? Então, o que é? Os heróis da Charlton, a referência é imediata. Dr. Manhattan como Capitão Átomo. Né? O Coruja, o Nightwolf, diferente do que o povo pensa de Batman, ele é o Besouro Azul. O Arquimedes é o inseto do Besouro Azul. Silk Spectre como que é em português? Espectral é a Sombra da Noite, Nightshade. E o Rorschach é o Questão. Né? O vigilante sem rosto, né? O cara com o chapéu e com a máscara. O comediante é o Pacificador da DC, né? Um cara com uma puta metranca. O cara com uma puta metranca com o nome de Pacificador. É o comediante, né? No final da carreira dele. E tem o choque. O choque, né? O que nos leva, por dedução e por lógica, a pensar que então Ozymandias é, na verdade, o mestre judoca. Nossa. Não é? Só que você consegue estabelecer uma relação. A própria Charlton Comics a DC ela tem uma política de: vocês estão nos imitando, então nós vamos comprar vocês. Comprou o Capitão Marvel por causa disso, porque era uma cópia do Super-Homem. Os heróis da Charlton Comics é a mesma coisa. Não tem como você jogar igual o joguinho que eu baixei, o Watchmen, The End is Nigh, que é muito legal, que é um beat'em up de 2 horas. Você escolhe o Coruja. É um beat'em up. Você escolhe o Coruja ou você escolhe o Rorschach e sai dando porrada nos bandidos, a ponto de você se sentir mal, de tão violento que é o jogo, mas muito bem feito. E não tem como você não olhar pro Coruja e não pensar no Batman, olhar pra Espectral e não pensar na Mulher Maravilha,
né? Porque depois o Alan Moore trabalhou pra ficar nesse sentido, ficar mais ambíguo, né? Mas a essência do Coruja é o Besouro Azul. É verdade. Até o Arquimedes, exatamente. O jeito dele ser meio bobão assim, né? Ele não é o Bruce Wayne, ele é o Ted Kord. Vocês têm mais alguma coisa pra dizer? Podemos encerrar por aqui? Vejam Watchmen, leiam um quadrinho, façam. Não sei que vocês não fizeram isso ainda. Beleza, não pode ser. Ok.